Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar em nome da Rejoy mais uma vez, continuando a nossa série de palavras a respeito de encorajamento de fé, sobre o jejum que a rede de jovens tem feito, de 21 dias, e hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra a respeito de Estevão. Uma breve meditação, e Estevão foi um jovem, assim como nós, assim como eu e como você, só que ele foi um jovem que ele é citado na Bíblia por fazer prodígios e ser um jovem de muita fé. E hoje eu quero te perguntar, você é um jovem de fé? Você é um jovem que faz grandes coisas em nome do Senhor? Eu queria que você lesse comigo lá em Atos, capítulo 6, versículo 8, tá? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimo-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Eu vou ler até aqui, mas eu te encorajo também a acabar de ler esse texto, tá? Porque você vai ver a narrativa de Estevão para se defender a respeito disso. Estevão faz uma narrativa trazendo tudo o que aconteceu no tempo do Egito, no tempo em que os israelitas estiveram presos, feitos de escravos, e ele passa por toda a narrativa até aquele momento. E eu quero te dizer uma coisa. Mas Sabrina, por que Estevão era um homem cheio de fé, um jovem cheio de fé? Primeiro, porque naquele tempo, um jovem ser levantado já era uma grande diferença. E segundo, porque a narrativa que Estevão traz a respeito dos processos que aconteceram e ele falava ao conselho, ao sinédrio, ele precisou estar cheio de fé. Ele teve que ter fé. E Estevão fez a diferença na geração. Estevão deixou um legado. Estevão nos ensina que nós podemos e que nós precisamos marcar a nossa geração. Mas marcar uma geração de qual forma? Marcar uma geração mostrando que nós somos agraciados pelo Senhor. Marcar essa geração levando aos nossos amigos, aos nossos irmãos, primos, parentes próximos a conhecerem o nome de Cristo. A Bíblia traz que Estevão divulgou o nome do Senhor. Ele tanto divulgou o nome do Senhor, ele foi um exemplo de fé, porque naquela época, confrontar a lei era algo muito severo, era algo que não se faziam, que não se podia fazer. E Estevão confrontou a lei. Estevão apontou que Jesus seria o único caminho, que Jesus era a verdade. Estevão é colocado mais adiante que ele foi arrebatado para fora da cidade e que ele foi apedrejado. E antes da sua morte, ele tem uma visão de que ele tem a visão do trono de Deus. E isso é grandioso. Só quem poderia ter uma visão dessa é quem estava realmente conectado com um propósito celestial. Estevão entendia que a vida dele na terra seria passageira. Estevão tinha fé naquilo que Deus tinha prometido. Estevão tinha fé
que os momentos de dor, os momentos de luta, de sofrimento nessa vida, na vida dele, seriam passageiros. E nós, como jovens, temos uma grande perspectiva de que algumas coisas não é só por fé que se resolvem, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos colocar a nossa fé à frente de todos os outros pontos. E foi o que Estevão fez. Ele colocou a fé dele, ele colocou a fé operosa que ele tinha em Deus e nas coisas de Deus para enfrentar aquele julgamento no Sinédrio. Ele sabia que ele poderia sofrer duras consequências, ele sabia que a consequência do processo que ele estava, daquilo que ele estava falando, de tudo aquilo que ele estava narrando, seria o ódio daquelas pessoas. O ódio daquelas pessoas estaria sendo suscitado. Mas mesmo assim, ele se manteve firme nos propósitos de Deus. E só se mantém firme nos propósitos quem tem fé. Então, eu quero te encorajar. Eu quero te dizer que você, jovem, foi chamado com um propósito sobre modo excelente. Que você, jovem, pode fazer prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Começando por você, começando pela sua vida, começando pela vida da sua família, começando pela vida do seu amigo, começando pela sua igreja. Muitas vezes a gente quer realizar grandes coisas e acha que para ser grandes coisas a gente precisa falar para multidões, a gente precisa pregar para 200 pessoas, mas a gente pode começar a falar de Cristo, manifestando a graça e o amor dele para o nosso amigo que está sempre conosco, que está do nosso lado. Então eu te encorajo e espero que você consiga realizar grandes feitos em nome de Jesus. Eu te encorajo a ler esse texto de Estevão e eu te encorajo a ser um jovem que vai marcar a sua geração, que vai marcar a sua família. E era isso que eu queria deixar para vocês, que vocês possam realmente fazer a diferença, que Deus use vocês em graça, em sabedoria e em fé. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.